Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os direitos, deveres e disciplina do preso. Esse tema é um tema muito importante na Lei de Execução Penal, porque ele envolve o próprio senso comum adotado pelos presos dentro do estabelecimento prisional. Então, a execução penal é uma relação jurídica estabelecida entre o Estado e o condenado, esse preso ou internado. E ela marca a existência de direitos e obrigações de ambas as partes. Então, eu tenho do lado o dever do Estado de cuidar da integridade física e moral do preso, e eu tenho de outro diversos deveres do preso a serem alcançados durante a execução da pena. Então, há aqui um binômio direito e dever, tá bom? Então, dentro dessa perspectiva, essa relação jurídica é uma relação jurídica de extrema necessidade, porque faz parte do sucesso da execução da pena, o conhecimento desse condenado, preso, internado, dos seus deveres e direitos, e o próprio Estado de se responsabilizar por esses deveres. Então, eu tenho aqui o condenado, ele, quando definitivo a uma pena privativa de liberdade, ou até mesmo restritiva de direitos, e o preso provisório, ele deve obediência à disciplina carcerária. Ele vai ser informado, no momento que eles ingressam no sistema penitenciário, das regras e disciplinas vigentes. Então, se por acaso ocorrer o descumprimento de norma disciplinar, o condenado poderá sofrer sanção disciplinar, devendo essa transgressão ou falta, assim por dizer, estar previamente descrita em lei ou regulamento. Estamos diante aqui do princípio da legalidade acerca dos deveres do preso. Então, não pode tal penalidade colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Então, são duas situações que nós devemos observar. O preso não pode ser submetido a punições que levem ao desrespeito à sua integridade física e moral. E eu tenho também que a transgressão punível será uma transgressão prevista em lei ou regulamento próprio. Justamente o princípio da legalidade dentro da lei de execução penal. Além das obrigações que são consequência da própria natureza da penalidade imposta, são atribuídas pela LEP outros deveres. E esses deveres, esse desrespeito, vai gerar uma aplicação de medidas disciplinares e vai interferir na aferição do mérito pela administração carcerária. E também pelo juízo da execução, no momento de deliberar sobre concessão ou não de benefícios, como, por exemplo, a progressão e o livramento condicional. Então, esses condenados, internados, eles ficarão, naquele momento, presos a essa conduta, senso comum de deveres, mas isso vai gerar para ele a concessão de benefícios. Concessão ou não, porque o bom comportamento carcerário vai dar a ele a progressão de regime, vai dar a ele o livramento condicional. E o mau comportamento carcerário vai tirar dele a progressão de regime e vai tirar dele o livramento condicional. Então, tudo vai depender do preso, condenado ou internado. É previsto em lei, resta a essa pessoa, levada à execução da pena, agir conforme o senso comum e ter uma postura de lisura, urbanidade, respeito, disciplina e submissão. Então, dentro dos deveres, nós podemos salientar o comportamento disciplinado. Esse comportamento disciplinado também evidencia o cumprimento da lei, o cumprimento fiel da sentença. O comportamento diante do sistema penitenciário
seria orquestrado e organizado em torno de uma postura que viesse a confirmar tudo que está escrito na sentença condenatória. Então, o comportamento dele tem que ser conforme a própria sentença a ele destinada. Seria o item 1, o inciso 1 do nosso artigo que trata sobre os deveres do condenado. Nós também vemos no inciso 2 que o condenado deve obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com que deva relacionar-se. Então, o servidor público está ali como um agente público responsável pela engrenagem do sistema penitenciário. Ele está ali para auxiliar todo o cumprimento da sentença e efetivar qualquer que seja a circunstância permitida ou não permitida dentro dessa sentença. E nós temos também que essa obediência ao servidor, também temos a urbanidade. Urbanidade seria o comportamento dentro de padrões éticos que envolvam respeito no trato com os demais condenados. Então, eu tenho aqui que o condenado, em outras palavras, a civilidade do condenado será aferida com relação ao próximo. Ele tem que evitar condutas que possam agravar a tensão naturalmente existente no ambiente carcerário. Então, ele, agindo com forma urbana e com respeito ao seu próximo, aquele que cumpre pena junto com ele no estabelecimento prisional, ele cumprirá uma função social de amenizar os ânimos que é comum a todo ambiente carcerário. Então, naturalmente, existe essa tensão. E quando ele colabora com relação ao respeito ao próximo, ele vai estar também concluindo um comportamento que vai auxiliar o grupo a alcançar a paz coletiva. Paz essa que vai gerar a perfeita condição para que aquele réu condenado cumpra a execução da sua pena. E temos também que ele deve buscar qualquer conduta oposta ao movimento individual ou coletivo de fuga, ou de subversão à ordem, ou de disciplina. Então, ele deve evitar comportamentos que lembrem briga, que lembrem desobediência e que lembrem a fuga. Lembrando que a lei de execução penal, ela vai punir a fuga na sua tentativa. Aquele condenado que por um momento tentou fugir do estabelecimento prisional, mas não logrou êxito, ele vai ser punido como se de fato tivesse fugido. Não se admite a tentativa nessas situações. Para levar o senso comum de que não compensa a transgressão, qualquer tentativa vai ser punida. Então, se ele tentar fugir e não lograr êxito, ele vai ser punido como se de fato tivesse fugido, justamente para que ele possa evitar qualquer circunstância desfavorável a um comportamento de obediência. E como dever, ele tem a submissão à sanção disciplinar imposta. Então, quando o seu comportamento não for condizente ao esperado dele no sistema carcerário, a ele vai ser imposta uma penalidade. E essa penalidade vai depender da obediência desse condenado. O agente público auxiliará o Estado na aplicação dessa sanção. O diretor terá seus colaboradores, que serão justamente os policiais penais, e eles levarão a esse condenado ao cumprimento de qualquer tipo de sanção. Advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento e inclusão em regime disciplinar diferenciado. Todas essas 4 alternativas vai depender se o condenado se submeter a essas circunstâncias. Então, é por obrigação
que ele deva se submeter a esse tipo de penalidade imposta. Cabe a ele, por exemplo, ao modo de, no caso concreto, ele ser isolado em uma cela e não permitindo a ele banho de sol coletivo, refeições coletivas, banhos coletivos. Ele deve obedecer a essa regra, né, para que ele possa contribuir para o clima geral de segurança e obediência. E também nós temos como dever a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Esse executado, esse condenado que está ali prestando um munus público, que seria a execução da pena, ele não deve se recusar ao trabalho. Porque o trabalho, antes de ser um dever, é um direito. Através do trabalho, nós poderemos alcançar diversos benefícios. Por exemplo, a remissão através de 3 dias trabalhados, nós vamos diminuir na pena total do preso 1 dia de pena. Então, antes do trabalho ser um dever, ele é também um direito. Então, esse condenado, ele tem como dever a execução do trabalho e das tarefas, das ordens recebidas. E se ele se recusar ao trabalho, vai gerar diversas consequências a ele. A primeira consequência é a perda da remissão, porque esse condenado que não executa o trabalho, ele não terá desconto em sua pena total. Então, antes de ser um dever, também é um direito do preso. Os estabelecimentos prisionais, eles se esforçam em agregar oficinas de trabalho justamente para proporcionar ao preso a opção de, através do ofício, ter a sua pena total diminuída em 3 dias de trabalho por 1 dia de pena cumprida. Gera para ele também o aprendizagem de um novo ofício. E também a remuneração. Nós sabemos que o preso tem um pecúlio e esse pecúlio vai dar a ele o direito de, ao final da pena, resgatar o saldo previsto nessa conta de poupança para que ele venha recomeçar sua vida com um valor financeiro para custear despesas necessárias após a saída do estabelecimento prisional. E também temos como dever a indenização vítima. É dever do condenado executar a pena, sofrer a execução da pena, indenizar a vítima ou seus sucessores. Muitas vezes a vítima faleceu, ou faleceu com o próprio ato criminoso, ou veio a falecer depois. Então, é um dever do preso indenizar a vítima ainda viva ou os seus sucessores, que são aqueles herdeiros que ficaram após a morte da vítima. Então, embora o preso desempregado possa ter privilégios de não pagar esses débitos, ele preso no sistema penitenciário, ele terá direito ao trabalho. E nesse trabalho vai dar a ele uma remuneração. E essa remuneração deverá ser usada para indenizar a vítima ou seus sucessores. Então, além dele poder trabalhar para gerar um saldo, para que ele possa alcançar no final da pena, eu vou poder usar esse dinheiro para indenizar a vítima ou aquele que fique na condição de sucessor. Então, a reparação do dano é um objetivo da execução da pena. Eu tenho que o preso, ao entrar na execução da pena, ele se compromete em indenizar a vítima. Estando desempregado, eu tenho uma circunstância desfavorável, mas levando a oficina de trabalho para esse preso, eu tenho a plena condição para que ele possa cumprir esse mandamento legal de indenizar a vítima, reparar o dano causado. Como, por exemplo, hoje eu li uma reportagem sobre uma sentença
judicial, em primeira instância, no estado de Minas Gerais, de um condutor de veículo automotor que estava em via pública, trafegando com seu veículo com rodas e pneus em péssimo estado, e por esse motivo, esse veículo veio a se envolver em um acidente, onde o condutor da motocicleta que estava à frente desse veículo veio a colidir de forma que o condutor da motocicleta veio a falecer. Então eu vi nessa sentença que o condutor do veículo que teve os pneus caracterizados como pneus que não dariam uma segurança para um tráfego com aquele veículo, ele foi condenado a indenizar a vítima, mas como ela faleceu naquele momento, esse condutor do veículo com pneus careca, ele foi condenado a pagar uma pensão pela perda da viúva daquele que era o mantenedor daquela família. Então, a vítima veio a falecer e ele era mantenedor financeiro daquela família, e aquele que levou a óbito o motociclista foi condenado em primeira instância pela Justiça Mineira a pagar um montante com relação a meses em que essa pessoa motociclista poderia estar trabalhando, mas em razão do acidente ele veio a óbito. Então, temos também como dever a higiene pessoal e o asseio da cela ou do alojamento. Estar limpo, tomar banho, lavar seus objetos pessoais, lavar seu uniforme, é um dever do preso. Até mesmo porque nós não temos servidores responsáveis por essa manutenção de limpeza. Então ele tem como dever a higiene pessoal e o asseio da cela e do seu alojamento, respondendo por infração na ausência desse cuidado. E ele também tem que conservar todos os objetos de uso pessoal. Imagina se o tribunal, imagina se o sistema penitenciário tem condição de oferecer material próprio para uniformes de um preso descuidado, desleixado com seu próprio material. Então ele vai ser cobrado com relação à conservação do seu material, tá bom? E nós temos a caracterização da falta grave. Diante de todos esses deveres que nós acabamos de estudar, todos eles, apenas 3 vai gerar a falta grave. Essa falta grave vai ser gerada justamente na condição daquele preso condenado que não respeitar e não se submeter às autoridades responsáveis pela execução da pena, ele não tratar com educação e urbanidade os colegas que cumprem a pena junto com ele, ou quando ele se negar à execução do trabalho. Então, esses 3 motivos vão autorizar a punição por falta grave. Esse descumprimento geraria a falta grave. E o que seria essa falta grave? Essa falta grave vai tirar benefícios do preso, e ele, perdendo esses benefícios, ele ficaria também próximo da realidade de não agregar direitos. Lembrando que qualquer penalidade aplicada ao preso será dado a ele o direito à ampla defesa e contraditório. Então, essa falta grave imputada a ele vai gerar a ele uma defesa técnica, porque há muito que se perder diante dessa situação. Então, no caso concreto, configurada a falta grave, nós daremos a ele a defesa técnica para que ele não possa, de fato, sem motivo concreto, perder direitos ou deixar de adquirir direitos. Então, no caso concreto, ele vai ter direito à ampla defesa e contraditório
e nós teremos aí o devido processo legal garantido a uma penalidade administrativa. Então, nós temos que, dentro do procedimento de execução penal, aquele que foi imputado a falta grave, será dada a opção dele se defender. Provada a falta grave, ele vai ter a perda dos direitos, como, por exemplo, a regressão de regime. Se ele se encontra no regime semiaberto, com o acometimento da falta grave e a concretização dessa falta grave após a ampla defesa, nós veremos que ele vai perder o direito a se manter nesse regime mais benéfico e ele vai ter a condição de voltar a um regime mais gravoso. Tudo bem? Então, nós vimos todos os deveres do preso. Nós vamos concluir essa primeira aula. A próxima aula nós vamos gravar todos os direitos do preso. Vimos todos os deveres e no próximo vídeo nós veremos todos os direitos do preso. Eu me despeço aqui, vou deixar um abraço e no próximo vídeo a gente se fala mais. Um beijo da professora Roberta.